Opa. Deixa eu só aqui. Bom, hoje o meu trabalho de anatomia vai ser sobre o sistema circulatório, a complementação com relação entre a aterosclerose e acidente vascular cerebral, que nada mais, nada menos que é o AVC, e a relação do papel do exercício físico na prevenção e no tratamento, juntamente com a explicação anatômica da parte vascular. Vamos iniciar. O que é o sistema circulatório? O sistema circulatório, nada mais, nada menos, é um conjunto de órgãos responsáveis pelo transporte de substâncias pelo corpo. E as suas principais funções é o transporte do oxigênio e do nutriente, também tem a remoção do dióxido de carbono e dos resíduos, daquela troca gasosa, né, que acontece também, na distribuição dos hormônios para os órgãos corretos do corpo, quando acontece a passagem de sangue por todos os tecidos, ocorre toda essa distribuição de hormônios. E também tem a regulação da temperatura e do pH sanguíneo. Agora, essa pauta são as descrições sobre os componentes que fazem parte do sistema circulatório. Tem vários componentes importantes, que são o coração, os vasos sanguíneos, as artérias, sangue, capilares e as veias. Aqui, nessa foto, é mais, é mais fácil da gente identificar. Vou pegar a canetinha aqui. A veia cava superior é uma das principais veias, que é onde ocorre esse transporte direto para os pulmões, ou, perdão, direto para a corrente sanguínea. E tem as veias pulmonares também, que é uma veia muito importante, que ela vai direto para os pulmões. Também tem as artérias, tem a veia cava inferior, a aorta, e tudo isso aqui, tudo isso daqui faz parte deste fluxo sanguíneo. O que é um fluxo sanguíneo? Quando sai do motor, que é o coração, e passa por todas essas veias, artérias, e passa pelos capilares, até voltar novamente para o coração. Isso inclui também os órgãos, que eu não relatei antes, mas isso também acaba incluindo nos órgãos. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho do coração. E o coração é um músculo localizado bem no mediastino do nosso corpo. E ela tem uma divisão em quatro câmaras, que são o átrio direito, o ventrículo direito, aí tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A sua função é bombear o sangue para todo o nosso corpo e também receber o sangue sem, como pode ser, sem nutrientes, sem oxigênio e mandar o sangue de volta ao nosso corpo rico em oxigênio. E
ela possui válvulas para garantir o fluxo unidirecional também, ou seja, ela vai chegar por aqui, vai passar por todo esse processo aqui, e depois ela vai sair. Aqui a mesma coisa, vai entrar por aqui, vai sair pelo átrio esquerdo, entrar pelo ventrículo esquerdo e vai sair. Cada região do coração, ela vai sair por um circuito diferente. E o sangue vai ser direcionado a cada região e a cada tecido do nosso corpo receber uma certa quantidade de sangue. Também tem os vasos sanguíneos e tem as artérias. As artérias, elas transportam o sangue do coração para os tecidos. Ou seja, tudo que for artéria, ela vai transportar o nosso sangue para todos os tecidos que existem no nosso corpo. No nosso corpo existe inúmeras artérias, inúmeras. Então, ou seja, o sangue vai percorrer por toda aquela região, vai passar por todos esses tecidos. E a artéria, a parede dela, ela é bem espessa, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei aqui do lado. Ela é bem espessa e ela acaba sendo elástica. Quando eu fui fazer aula prática, a gente teve uma parte que a gente teve que tentar encontrar quais eram as veias e quais eram as artérias. E depois de um certo tempo de estudo, a gente começa a perceber quais são as veias e quais são as artérias. E, gente, é bizarro, muito bizarro. Por quê? Porque as artérias, tipo, cara, é como se tivesse alguma coisa dentro, sabe? E as veias, tipo, elas são muito finas, é como se fosse um canudinho. Então, tipo assim, é extremamente bizarro, bizarro. Mas é muito, muito interessante e muito gratificante da gente possuir esse conhecimento, da gente entender e conseguir decifrar quais são as veias e quais são as artérias de um corpo humano. E, falando nas veias, o papel importante das veias é transportar o sangue do tecido para o nosso coração. E elas também possuem válvulas para evitar o refluxo do nosso sangue. Ou seja, para evitar que esse sangue volte por onde ele veio. Então, por isso que ele vai possuir essas válvulas, para ter só um caminho de ida, não voltar. E se for para voltar, vai ser sempre por um mesmo caminho. E também, por último, tem os capilares, essa paredinha aqui, ó, bem bonitinha. E nada mais, nada menos que são vasos miudinhos, são microscópicos. Gente, é um vaso tão pequenininho que, tipo assim, a gente quase não consegue enxergar. E a função dele, tipo, é a troca de gases, de nutrientes, tudo quando o sangue sai do nosso coração, sai, passa por todas as veias, artérias, fulano, ciclano, aí vai ter umas paredinhas bem miudinhas, fininhas, estreitas, e vão ser os capilares. Ali vai ocorrer várias trocas que irão sair por outras veias, por outras artérias e chegar de novo no coração. É quase como se fosse um ciclo, um ciclo vicioso. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma imagem um pouco mais detalhadamente, falando sobre esses vasos sanguíneos. E a veia fica mais bonitinha, mais espreita aqui, ó. Ela tem mais umas camadas e as veias levam ao coração o sangue vindo do corpo. Ou seja, aquele sangue ruim, entre aspas, sujo, que passa pelos capilares, ó, primeiro sai da artéria, segundo passa pelos capilares e terceiro passa pela veia. Aí começa assim, 1, 2 e 3.
Aí depois começa de novo. 1, 2 e 3. Vai ser sempre nessa sequência, como se fosse um ciclo. E as paredes da veia são bem mais finas que a da artéria. E, gente, se vocês algum dia forem ao laboratório ver. Jesus, não vi isso. É, enfim. É, gente, se vocês forem em algum laboratório de anátomo, conhecer como funciona, né? Uma veia, uma artéria, você vai perceber a diferença, assim, conforme você for estudando, conforme você for aprendendo. E é bem legal. Bem legal, porque, tipo assim, quando você começa a prestar atenção, você começa a reparar na diferença que tem da veia. E a artéria, ela leva o sangue do coração para todo o corpo, e as suas paredes são espessas e dilatáveis. Como eu tinha falado, a artéria, quando você aperta ela, é como se você sentisse que tivesse alguma coisa ali dentro, sabe? É como se fosse um canudinho assim, ó, que tivesse cheio de alguma coisa. Você aperta, você sente, tipo assim, essa coisa que tá aqui dentro se comprimir. Aí você sabe que é a artéria. A veia não. A veia, ela é um pouco mais fininha, como se fosse um papel, sabe? E é bem legal que, tipo assim, quando você aperta ela, é como se não tivesse nada, como se tivesse um ar, um papel, como se fosse um canudinho de papel, que a qualquer minuto fosse quebrar. E os capilares, eles levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles também ligam as artérias às veias. Ou seja, é como se fosse uma ponte. Aqui fosse a artéria, aqui os seus capilares e aqui ia ser as veias. Gente, é literalmente isso, não tem segredo. É, agora, sobre as circulações. Existem dois tipos de circulações e a circulação sistêmica é a que leva o sangue oxigenado do coração para o corpo. E ela retorna com sangue rico em gás carbônico, que ela depois vai sair e forma na respiração. E tem a circulação pulmonar, que é o que leva o sangue pobre em oxigênio aos pulmões e retorna com sangue oxigenado no coração. Ou seja, o sangue vai estar fraquíssimo em O2, e ela precisa ficar mais forte. Então, ela vai retornar ao sangue oxigenado para o coração. Ou seja, ela sai pobre, sai com menos e vai voltar com mais. É isso que define praticamente a circulação sistêmica e as circulações pulmonares. Agora, esse aqui é a parte do sangue, que é o mais importante, que é o que faz todo esse processo de composição. E, e ele é composto pelo plasma, que é 55%, e outros 45% são as células sanguíneas, que fazem parte de toda essa região do sangue. E os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Tanto que nessa imagem que eu coloquei, dá para ver certinho ó, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são bem pouquinho, como a gente pode ver, e o plasma. O plasma é muita coisa. E nisso, tudo dentro do sangue, um zoom mais aproximado, são todas as cores que possui dentro do nosso sangue. Desde o linfócito, o monócito, a glóbulos vermelhos. Tudo bem?
Agora, vou falar um pouquinho qual a relação entre a aterosclerose e o AVC. A definição breve de aterosclerose nada mais, nada menos que é um acúmulo de placas de lipídios de células inflamatórias e tecidos fibroso nas artérias. E a definição do acidente vascular cerebral, que é o AVC, é a interrupção do fluxo sanguíneo para as regiões do cérebro, que pode ser isquêmico, que é o mais comum, ou hemorrágico, ou seja, o nosso cérebro, ele também precisa de sangue para a gente conseguir fazer movimentos simples, movimentos leves. E a partir do momento que não chega essa circulação sanguínea no nosso cérebro, começa a dar muito ruim, porque a gente começa a sentir tontura, e muitas coisas começam a acontecer no nosso cérebro. Principalmente que ele vai começar a entrar em pânico. Ele vai ver que tem alguma coisa de errado ali acontecendo. E a partir desse momento que não chega sangue, o nosso corpo ele entra em estado de emergência, porque ele precisa ter essa circulação cerebral. Porque não é só o nosso tronco, as nossas pernas que precisam do sangue. O nosso cérebro, ele também acaba precisando ter essa circulação, ter essa troca também. Não é à toa que, quando eu pensei em colocar um papel de parede atrás do slide para fazer, eu coloquei do corpo humano, desde o cérebro até o crânio, que mostra que a gente também recebe a parte sanguínea e a parte pulmonar na nossa região cerebral. E essa importância do tema, como eu coloquei aqui também, da aterosclerose nas artérias cerebrais, que elas suprem o cérebro e podem aumentar o risco do AVC isquêmico, entendeu? Porque o AVC hemorrágico é aquele que estoura tudo, vai estourar as veias, vai estourar a artéria. E esse hemorrágico é quando estoura uma das veias que passa essa região sanguínea para voltar direto para o coração. Porque o fluxo foi tão forte que a veia ali já estava sensível que acabou estourando. E isso que acontece a hemorragia. E, gente, não tem o que fazer. A chance de sobrevivência, tipo assim, são bem mínimas. Óbvio que tem alguns casos que acontecem das pessoas terem se salvado, mas elas não voltam a ser aquilo que é antes. Então tem que tomar muito cuidado, botar os exames em dia, ver se tá tudo certo com você. E, gente, e não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Como a aterosclerose contribui para o AVC? A formação de placas da aterosclerose nas artérias cervicais, especialmente da carotídeas, que ficam normalmente nessa região jugular do nosso pescoço, pode estreitar o lumen vascular, que é o menor fluxo sanguíneo para o cérebro. As placas podem se tornar até vulneráveis. Também, com essa vulnerabilidade, elas podem acabar se rompendo e gerando pequenos trombos, que é tipo sangue coagulados, pequenos sangues, tipo, ressecados, como a gente pode dizer. E gera também uma embolia para as artérias cerebrais. E nisso que é o que gera o AVC isquêmico, através dessa embolia cerebral com o sangue que está ali, que vai fazer gerar esse AVC isquêmico. E também vai ter a disfunção endotelial, que é quando a aterosclerose danifica o endotélio, que é o revestimento interno das artérias, e ela vai prejudicar a regulação vascular e vai acabar favorecendo a trombose obtida, né? Através
dessa embolia, que vai romper as placas e vai acabar tendo sangue acumulado ali, gerando essa trombose. Vai ter uma inflamação também e um estresse oxidativo nesse processo aterosclerótico, que também vai contribuir, né, para ter uma instabilidade nessa placa. Então, ou seja, a qualquer momento, essa placa vai estar se rompendo no nosso cérebro, gerando um possível AVC isquêmico. A evidência epidemiológica da aterosclerose e o AVC, teve um estudo que eu pesquisei lá na PubMed, que fala sobre, e muito interessante, chama o estudo de ARC, Atherosclerosis Risk in Communities, que mostra uma associação entre os níveis mais baixos de atividade física e o maior risco de AVC isquêmico. Gente, hoje em dia, fazer atividade física é essencial. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente não se cuidar, a gente fica cada vez mais propensos a ter doenças e a se submeter a vários riscos, principalmente do AVC. Pode ser o vascular e pode ser o cerebral. Tanto que a gente está falando agora do AVC isquêmico, que é um vascular cerebral muito perigoso, que pode dar essa trombose nas paredes das veias e gerar todo esse estresse. Ou seja, fazer atividade física pode inibir sim, óbvio, vai ter risco? Vai, mas gente, vai ser mínimo os riscos se você fizer atividade física. Se você não fizer, tem uma péssima notícia para você. Ferrou. É essencial fazer atividade física, essencial. Inibe e reduz muito os riscos de você ter um AVC também. Outro estudo também que eu vi, muito interessante, muito bom também, outro estudo da ERIC, identificou que praticar esportes como corrida, caminhada e atividades aeróbicas está associado a menor risco de doenças cardiovasculares, incluindo o acidente vascular. Gente, fazer atividade física é tudo. Tanto que uma das primeiras coisas quando a gente vai no médico, quando a gente conversa no médico, fala sobre os nossos problemas, o que está acontecendo, a gente vai fazer o exame, ele pede para a gente começar uma caminhada, começar uma atividade aeróbica, óbvio, sempre com a prescrição de um profissional de educação física, porque é mais da área dele, né? E ele vai lá, te receita, vai te mostrar como que a gente começa, porque tudo começa do baixo, tudo começa do pouco. E não adianta querer começar com alta intensidade, porque isso só vai prejudicar principalmente você, gente. E esse estudo, ele fala que conforme a gente vai praticando atividades aeróbicas, não estou falando que musculação também é ruim, é ótimo também, muito bom, que ajuda a fortalecer inúmeras coisas, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas nesse estudo, eles citam principalmente as atividades aeróbicas, que são essenciais para diminuir o... Continuando. Esse estudo, ele fala principalmente das atividades aeróbicas e o como que ela é importante para diminuir todos os riscos dessas doenças cardiovasculares. Tipo assim, falar que não vai acontecer, mentira, pode acontecer, mas, gente, diminui em 80% a 85% dos casos de AVC. Então, quando a gente for lá recomendar para algum aluno, a gente sempre tem que ver sobre as prescrições médicas, se ele pode estar podendo realizar essa prática, né, se os exames dele estão em dia. Então, é muito importante
e muito interessante esse estudo que mostra que as atividades aeróbicas são importantes para, para a saúde, né? Principalmente inibir a aterosclerose e o AVC. Agora aqui vou falar um pouquinho sobre o papel do exercício na aterosclerose. O exercício ele reduz fatores de risco de aterosclerose, a hipertensão, a dislipidemia, a resistência à insulina, a obesidade, a revisão sistemática. O exercício regular está associado a melhorias na função vascular e também no perfil lipídico, contribuindo para retardar a progressão da aterosclerose. E o estudo de pessoas com aterosclerose carotídea sugerem que esse exercício pode reduzir a espessura íntima média da carotídea, um marcador subclínico de aterosclerose. Aí aqui é um print sobre o artigo, muito interessante também, que fala sobre isso, gente, que o exercício físico é tudo na nossa vida. A gente tem que começar a se exercitar desde cedo, desde quando a gente é criança, e a gente tem que manter o ritmo. Fazer uma caminhadinha ou outra, óbvio que tem pessoas que têm uma rotina diferente uma das outras, mas eu recomendo vocês sempre estarem tentando fazer uma caminhadinha, tentando fazer um exercício físico, que acaba sendo muito bom e importante para vocês, porque olha todos esses riscos que, que estão sendo inibidos, olha, tipo, a porcentagem de, de risco que vocês estão reduzindo ao realizar esses exercícios físicos na vida de vocês. Então, gente, se cuidem, façam muito exercício, sejam saudáveis, sabe? Porque a idade, uma hora vai chegar para todo mundo. E vocês têm que estarem preparados para isso, porque não é fácil, gente, chegar numa idade que a gente decai em muitas coisas. A gente vai decair na nossa força, a gente vai decair tanto sanguíneo, tanto ósseo. Então, é muito importante vocês se cuidarem agora para evitarem todas esse estresse, essas frustrações de AVC, da aterosclerose, que nem esse exercício aqui que eu vi, fala sobre a minha área, que é uma área esportiva, uma área onde a gente está trabalhando com um aluno que pratica bastante atividades aeróbicas, não pode fazer tanta musculação, ok, mas atividades aeróbicas é importante a gente fazer. É importante a gente estar bem e apto para caminhar, porque a gente tem que caminhar na nossa casa, a gente tem que realizar algumas atividades essenciais na nossa casa. E vai chegar uma hora que, se a gente não fizer exercício físico, a gente vai sentir as consequências. O nosso corpo fala, chega uma hora que o nosso corpo já não vai mais sustentar todos aqueles problemas. E, gente, o AVC, na minha percepção, é um dos piores que tem, porque é um estado clínico que, se você sobrevive, ele te deixa sequelas. Eu estava vendo em alguns sites as sequelas que deixam, tipo, o tempo de recuperação demora muito. A gente sempre tem que estar fortalecendo a pessoa, a gente sempre tem que estar como fala, adaptando alguns exercícios para a pessoa voltar à sua vida normal, porque um AVC não é fácil, não é fácil a gente conviver com uma pessoa que teve um AVC, porque, como eu posso dizer, algumas coisas elas vão acabar não sendo as mesmas. Eu trabalho numa academia que eu lido com um aluno que ele teve um AVC, se recuperou tranquilo, mas ele não é o mesmo daquilo que ele era antes que ele teve um AVC. E, gente,
Os exercícios que ele faz são exercícios para fortalecimento, principalmente do coração, tentando deixar o coração um pouco mais forte, fortalecendo as paredes das veias, porque precisa ter todo esse processo novamente de adaptação, de, de cuidado, né? Porque agora, ultimamente, ele vai ter que se reeducar. E, cara, não é fácil se reeducar, porque é um susto que a família leva também, né? É um susto. E a atividade física, quando ele começou a, a realizar, ele era uma pessoa totalmente, como eu posso dizer, desconectada da realidade, porque não parecia aí, sabe? E a atividade física regenerou esse aluno, mostrou que, tipo assim, ele precisa sempre estar em movimento. E toda vez que ele não vai para academia, a gente cobra, a gente fala, pô, Marco, cadê você, cara? Você não veio. Você tem que estar presente, né? Porque você precisa se cuidar mais, ainda mais depois disso. Porque, gente, sofre uma vez, pode sofrer a segunda vez. E o exercício físico, principalmente o aeróbico, atividades aeróbicas, como a caminhada, a corrida, qualquer outro exercício que a gente vai utilizar, o aeróbio é importante. A musculação também é importante, muito, porque dali que a gente tem uma noção, mais ou menos, de como que funciona tudo, né? Como que a gente vai adaptar essa pessoa, a gente vai fortalecer essa pessoa para ajudar a diminuir os riscos de um AVC, e isso é muito importante. Tanto que nesse estudo aqui, é, o exercício está associado nas melhorias na função vascular e no perfil lipídico, e ele vai retardar a progressão dessa aterosclerose. O que é essa progressão? Vai ocorrer deixa eu voltar aqui, a formação de trombos, a embolia, e com isso, com toda essa embolia que acontece, meio que as veias cerebrais vão acabar se entupindo. E com a prática dos exercícios físicos, o papel do exercício físico vai ajudar bastante a retardar. Mas, tipo assim, se a pessoa não se cuidar, pode ser pior, sabe? Porque, gente, é uma coisa que não se brinca. Não se brinca, porque vai te deixar sequelas, e sequelas muito grandes, porque o nosso cérebro, ele é o principal, ele é o principal dono do nosso corpo. O sangue, perdão, o coração, ele, o coração, a função dele é bombear o sangue para o nosso corpo. E, e o cérebro, ele é o principal por, por articular todos os comandos, ele que emite
comunicado ao nosso corpo se a gente está com fome, se a gente está com sede, se a gente está com sono, se a gente está com tudo. E o papel do exercício nessas doenças é muito importante por conta disso. E pode deixar sequelas, a gente pode retardar vários processos no nosso corpo. E, gente, a gente pode ter um AVC a qualquer momento, principalmente depois dos 30 anos, com más rotinas saudáveis, sem a prática dos exercícios. Isso tudo, uma hora, a conta vai chegar. E vai ter hora, dependendo dos casos, que não vai ter o que fazer. Porque simplesmente você já estava com aquela sequela tão grande, mas tão grande que se rompeu. E o próximo slide é sobre as implicações práticas. As implicações práticas para a prevenção é um incentivo à atividade física moderada e regular, conforme as diretrizes brasileiras, para reduzir o risco da aterosclerose e, consequentemente, do AVC. Para pacientes com aterosclerose conhecida, é recomendado sempre fazer uma avaliação médica, um monitoramento da placa, quando possível também, se conseguir, e, como eu tinha falado antes, a prescrição de exercícios adaptados a cada risco individual, porque, gente, a aterosclerose, cada pessoa vai ter um risco diferente. Por exemplo, A vai ter um risco de 60% com a placa, com a placa lá. E o indivíduo B vai ter, sei lá, 95%. Ou seja, gente, não tem como uma pessoa com risco muito alto de aterosclerose fazer a prescrição de exercício moderada a mesma intensidade da pessoa do A. Senão a pessoa vai morrer ali fazendo algum exercício e quem vai ser culpado vai ser eu. E para a reabilitação pós-AVC, é uma implementação dos programas de exercício multidisciplinares que combinem com o aeróbico, a força e um treino funcional. O AVC acaba sendo um pouco melhor para a reabilitação, porque a gente pode trabalhar tudo e mais um pouco, mas sempre um tempo do paciente, porque a gente tem que avaliar também cada sequelas de cada paciente e como que a gente vai trabalhar com ele, porque não adianta nada a gente passar exercícios que o paciente não vai aguentar fazer, vai aumentar o disparo do coração, ele não vai aguentar fazer. Tudo é adaptação. Primeiro, a gente sempre tem que começar com um exercício mais leve, com mais regularidade, com ele na academia, para depois a gente começar a aumentar a intensidade de programas de exercícios para ele. Mas o que a gente recomenda é passar 6 a 8 exercícios para ele, passar um pouco de aeróbico, dia sim, dia não também, e um treino funcional só mesmo se o paciente querer. Normalmente o paciente prefere apenas estar fazendo um treininho de força, que é uma musculação na academia, e um aeróbico, uma bicicletinha, que normalmente esse tipo de pessoal gosta, e uma caminhada. Por quê? Porque é essencial o paciente voltar a fazer esse tipo de exercício físico. Essencial. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão. Que o exercício físico tem um papel duplo, que é prevenir a aterosclerose, ao melhorar fatores de risco, e, em parte, ele vai reduzir o risco do AVC,
e também é fundamental na reabilitação do pós-AVC. E, no entanto, o grau de aterosclerose e a composição das placas, e principalmente a dose de exercício, são cruciais para determinar os benefícios. Ou seja, fazer exercício é importante e saber dosar a quantidade de exercícios realizados, principalmente se você tiver essa aterosclerose num grau um pouquinho mais avançado. E essas estratégias de saúde pública, de clínicas, devem considerar umas recomendações de exercício individualizadas, também para maximizar a prevenção e o tratamento, porque, como eu disse, cada pessoa vai ter uma especificidade e a gente vai ter que saber adaptar cada exercício, adaptar cada intensidade, a cada volume e a cada frequência semanal com que esse aluno vai frequentar uma academia, vai frequentar um funcional, ou se ele te procurou para fazer um aeróbio. Então, é importante saber ter essa dosagem para os dois tipos de caso. E a conclusão é isso. Essas aqui são as referências dos estudos, das pesquisas que eu pesquisei para estar montando esses slides. E é isso. Deixa eu finalizar aqui.